Um parque com árvores centenárias, aves multicoloridas, flores de encher os olhos, água pura e cristalina, um lugar onde a natureza dita o próprio ritmo. Esse é o Parque Nacional Guaricana. Olá, seja bem-vindo ao Meu Paraná. Hoje nós vamos até uma porção da Mata Atlântica bem pertinho de Curitiba. Vamos conhecer o Parque Nacional Guaricana. A área de 49 mil hectares, maior do que a capital paranaense, se espalha por São José dos Pinhais, Morretes e Guaratuba. E no meio de tanto verde estão riquezas naturais, animais coloridos, selvagens que rondam a área e gente que inspira e trabalha há anos, cuidando de todas essas maravilhas. As nuvens baixas tapando o sol deixam a mata mais escura. É ali nesse mar de verde que se encontra um cantinho de preservação da Mata Atlântica, através do Parque Nacional Guaricana. Estamos na comunidade de Castelhanos, em São José dos Pinhais. Recolhido nessa imensidão e da varanda de casa, o Daniel observa o tempo e se prepara para mais uma incursão dentro do parque, que está pertinho, para monitorar os grandes mamíferos que vivem aqui. Ao lado dele está o pai, o seu Antônio, que o ensinou os caminhos da floresta. O outro é o Marcos, que inspirou o Daniel a preservar a natureza 20 anos atrás. Essa imagem é do primeiro encontro dos dois, depois de todo esse tempo. Daqui a pouco a gente explica essa história, mas agora, com o Daniel, vamos para a primeira trilha do nosso programa. Antes de começarmos, os jacus nos recebem e um tímido macaco prego se aproxima para ver quem entrava no território dele. Logo ao lado, aparece essa beleza de pássaro, um surucuá de barriga amarela, exibido que só ele. Agora sim, vamos? Não demora muito para mais uma grata surpresa em meio ao solo úmido. Olha só, parece que as antas e os queixadas andaram aqui. Tem muita pegada. Tem um predador atrás da anta. É a puma. Pegadona bacana. Vou tirar uma foto aqui. Já vai para a planilha. Aqui é do queixada. Aqui é da anta. E aqui é da puma. Essas marcas provavelmente foram feitas na noite anterior à nossa visita. E os registros são muitos. Não param por aqui. As pegadas de anta, queixada e puma a gente já viu, mas para ter certeza que esses animais circulam nessa região da mata, o Daniel instala câmeras desde 2013. Esses equipamentos têm uma bateria que dura 2 meses. Depois desse período, ele volta para cá para ver quais foram os flagras registrados por esses equipamentos. E Daniel, quais animais que você já registrou, que você já viu através dessas câmeras aqui? Eu já vi veados, queixadas, cachorros do mato, aves como o macuco, que é uma ave rara que tem aqui na região. No processo de instalação, quando a gente vem se deslocar para os ambientes de instalação dos equipamentos, a gente se depara com algumas aves raras, como a jacutinga, apesar de não ser um mamífero, mas é um importante indicador que a floresta se encontra numa qualidade ambiental muito boa. Dá só uma olhada nesse flagrante. O Daniel foi instalar uma das câmeras. Ao virar as costas, não demorou muito para uma puma aparecer. Por pouco não houve um encontro. Qual é a estimativa, mais ou menos, que vocês têm de incidência desses animais? Do puma, por exemplo, quantos você acha que tem nessa região? Como uma região muito grande, muito ampla e de difícil acesso, dependendo do local, acredito que seja em torno dos 2 indivíduos. É poucos registros, mas devido à questão do relevo, como a gente pode observar aqui, ó, a declividade do terreno dificulta às vezes a instalação dos equipamentos e esses animais eles estão nesses locais de difícil acesso. Qual é o papel que o parque desenvolve também na preservação dessas espécies aqui? Essa é um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica. Então, as espécies que ocorrem aqui, elas estão em risco de extinção. Então, essa é a importância do parque para a região. E também
através do parque, os colonos eles podem ser beneficiados através de turismo, de pesquisa, educação ambiental, que pode ser um potencial muito grande aqui para a região da colônia Castelhanos. E sabe o Marcos, que mostramos lá no começo, é nessa parte que ele volta, conscientização ambiental. Quando o Daniel ainda era uma criança, o então policial florestal deu uma entrevista ao Globo Repórter, exatamente 20 anos atrás. O Parque Nacional Guaricana nem era demarcado. É muito gratificante, é uma situação assim como você estivesse defendendo a tua própria casa, a tua própria família. Hoje Marcos está aposentado, mas acredita no poder da semente que plantou lá atrás. Ter passado dias seguidos protegendo a floresta dos caçadores contribuiu para o cuidado que as comunidades têm com o parque. A situação é que o trabalho era feito nas escolas para as famílias dos ribeirinhos, as famílias que precisavam de orientação. Muitas vezes nós pecamos por falta de orientação. Então, o Batalhão Florestal, na época, desenvolvia um trabalho também nas escolas de orientação, porque as crianças que eram educadas que era necessária a preservação do ambiente, levavam essa sementinha para casa, você falando da semente, levavam essa sementinha para casa e era repassado para os pais e existia uma mudança de comportamento naquilo que anteriormente não se conhecia, que precisava ser preservado, e hoje a semente foi lançada, germinou e os frutos estão aí, como é a situação do Daniel, do pai dele, que foram pessoas, o pai dele também esteve muito envolvido no meio ambiente, na preservação, e hoje o Daniel é um fruto legítimo daquilo que foi semeado lá atrás, que se inspirou-se nas pessoas que trabalhavam na época. Comunidades que se apropriam do espaço onde estão e pensam no futuro. Moradores que hoje entendem o seu papel junto ao Grande Parque Guaricana. Só de quem vive do plantio de bananas na região da comunidade de Castelhanos são 120 famílias. Aos poucos, vão se sentindo ainda mais parte da reserva. A preservação, os cuidados ambientais vão se tornar mais exigidos, no caso, né? A gente pode dizer isso, né? E de uma maneira ou outra a gente vai ter que explorar comercialmente também essa bandeira, né, de preservação, né, que eu acho que também isso vai agregar valor, né, para a comunidade em si, né, ou para a produção nossa, para a nossa bandeira em si, que a natureza é o que nós temos mais de especial hoje, né. Eu digo o seguinte, que sem a propriedade privada que está em torno do parque ou que está dentro do parque, não é possível fazer conservação ambiental. Por quê? O animal ele não vai querer ficar só na área do parque. Esse animal ele precisa buscar outras áreas que estão em torno, porque tem todo um fluxo gênico de semente, dispersão de semente que é realizado. Os herbívoros eles percorrem grandes áreas e logo, em consequência, eles acabam indo nessas áreas de propriedades privadas que fazem em torno do parque, né? A prova da harmonia possível entre homem e natureza estava ali, do nosso lado. As coloridas saíras vieram pertinho, porque devem sentir que, ao menos neste local, podem ter tranquilidade para voar. Daqui a pouco a gente faz um passeio pelos arredores do Parque Nacional Guaricana e entende a importância desse entorno para a preservação da área. A gente volta já.